Olá, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre a esporotricose, situação atual da doença e sua relação com a saúde única. Esse podcast é uma parceria da Universidade Federal Rural de Pernambuco com o Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Mariana Nascimento, eu sou sanitarista, sou discente do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Única e também estou como coordenação das doenças socialmente determinadas daqui da Secretaria de Saúde de Caruaru. E é uma honra estar aqui com vocês no episódio de hoje. E para esse episódio de hoje, recebemos com muita alegria, os nossos convidados, Ítalo Ramon, que é enfermeiro, especialista em saúde coletiva e gerente do Planifica SUS e apoio institucional. Seja bem-vindo ao Nepcast. Também, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Recebemos também Marcos Jorge, que ele é médico veterinário, coordenador do Centro de Zoonoses do município. Bem-vindo ao nosso Nepcast. Obrigada e agradeço pelo convite, Mariana. E também, para finalizar, temos uma convidada, Meriane Moraes, que ela é pedagoga, sanitarista, mestre em saúde única, e atualmente está na coordenação de Educação em Saúde e Zoonoses da Vigilância em Saúde. Bem-vinda. Oi, obrigada. Prazer meu estar aqui. Bom, gente, como eu falei, o nosso tema de hoje é a esporotricose. A esporotricose, ela é uma doença causada por fungo, que acomete os animais e humanos, se tornando assim uma importante doença zoonótica. Para começar, eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes o que é a esporotricose, como ela surgiu, como ela afeta. Bem, a esporotricose era causada por um fungo, como você bem disse, Sporotrix, e ele acomete indivíduos de forma traumática. Você tem que ter uma lesão para poder adquirir a doença. Não tem transmissão interhumana, Não é feito algumas outras doenças como a gente tem, como sarampo, influenza, que se transmite de pessoa para pessoa. É preciso haver um trauma, E aí esse trauma acaba muitas vezes sendo gerado, por exemplo, pelos animais, principalmente o gato, Mas o gato não é o vilão da história, Todo mundo sabe disso. O gato, ele é tão vítima quanto o homem, Então, a gente acaba muitas vezes já correlacionando ao animal, mas eu já começo fazendo já uma defesa do pobre coitado do gato, que não é culpado, A doença não se projeta nele, ele também adoece, Então, é importante a gente esclarecer isso. Mas é uma doença que ela tem essa característica, ela pode ser cutânea ou extracutânea. E aí vai variar, Mas a principal forma de transmissão de aparecimento de sintomas, é na pele, E aí você vai ter o desenvolvimento de sintomas, que geralmente são aparecimento de lesões na região em que aconteceu o trauma, com aumento dos linfonodos, das ínguas que existem naquela região. Ela pode se disseminar também, mas é uma lesão geralmente, ela dá-se início no local em que houve a agressão. E aí pode ser, geralmente, por esta característica, acaba sendo geralmente membros superiores, inferiores, até face. Não é tão comum você ter esporotricose em região de tronco, mas se houver uma agressão, uma lesão nessa região e essa agressão tiver contaminação do fungo, você vai ter. Mas é muito mais comum ser nessas regiões que eu acabei de citar, Mãos, braços, cabeça, pescoço. Vocês também podem complementar algo? É importante frisar, até porque a gente também está numa linha de raciocínio dos princípios de saúde única. O manuseio do solo é importante a gente lembrar, Só para complementar a questão, porque antigamente ela era conhecida como a doença do jardineiro, justamente pela exposição do fungo no solo, e é aí que o gato também acaba se contaminando naquele atrito entre aquelas brigas que eles têm, E daí ele leva essa lesão para casa com esse fungo e ocorre a contaminação. Mas às vezes eu posso também não ter gato, certo? Mas ter um jardim que passou algum gato, que ali ele deixou o fungo no meio ambiente e eu me contaminar. Ou seja, pode ser também
com plantações de alface, Monocultura, qualquer tipo de plantação. Qualquer tipo de plantação. Então, isso é um complemento além do gato. O gato, ele busca naquele lugar e traz inocentemente para a gente. Uhum. E a gente também pode, no meio ambiente, conseguir se infectar através do manuseio do solo. E reforçando, como o fungo está sempre no ambiente, a maior prevalência são aqueles animais de rua, né? Os errantes, que é quem vai dar mais fecundado nessas áreas, onde se encontra o fungo. E ela não é uma doença nova, mas é considerado também uma doença que está aparecendo mais casos recentemente, né? Como ela surgiu aqui no Brasil? Olha, na verdade, se não me engano, o primeiro destaque para ela foi nos Estados Unidos em 1898, por Benjamin Skent. Ele foi quando ele descobriu no mofo esse fungo. E ela foi introduzida nas Américas, mas o que mais dinamizou essa doença no Brasil foi na década de 90, com a infestação, ou seja, a disseminação de forma muito rápida no estado de Rio de Janeiro. Hoje, o Sul, o Sudeste e o Nordeste, ele tem uma disseminação importante, por isso que a gente considera como problema de saúde única, de saúde pública, e que está inserido no contexto de saúde única, a saúde animal, a saúde humana e a saúde do ambiente. Agora, pensando no atendimento humano, caso a pessoa esteja com algumas lesões presentes no corpo, lesões suspeitas, né? Qual serviço ele deve procurar? Por onde ele deve se direcionar aqui na rede? O ideal é que ele procure a atenção primária à saúde, né? Que ele vá até o posto de saúde para que ele possa ser avaliado. Tanto essa intermediação pode acontecer via contato com o agente comunitário de saúde, quanto ele pode comparecer ao serviço em dia de acolhimento de escuta individual qualificada para poder ser ouvido, acolhido e aquela situação ali atendida, né, ou deliberada. Então, o apropriado é que ele acabe recorrendo à atenção primária. Mas a gente sabe que aí tem usuários que não recorrem à atenção primária, que optam e que vão para uma unidade de pronto atendimento, que principalmente por ser uma lesão local, muitas vezes ele faz tratamento domiciliar, ele pode usar tomadas, alguma químico ou até não químico, né? Fazer um unguento, botar uma planta, uma folhinha, enfim. E aí isso acaba retardando e mantendo a doença porque ela não vai deixar de existir, né? E aí um dos nossos problemas são esses caminhos alternativos que os usuários podem percorrer, que na realidade vai retardar o tratamento dele. Vai dificultar, vai deixar ainda mais longo o processo de tratamento e, consequentemente, a cura para a doença, que é uma doença curável, né? Não é uma doença que você vai ter para o restante da sua vida, ela não se torna crônica. Mas quanto mais tempo você demorar para procurar um serviço de saúde que tenha condições de acompanhar o seu caso, e aí nesse cenário é a atenção primária, porque a UPA, ela presta atendimento pontual, né? Então ela pode até fazer a avaliação, o profissional médico pode realmente identificar que aquilo é esporotricose, mas ele não vai tratar, ele vai mandar esse usuário para atenção básica, né? Então o lugar para ele ser acompanhado e tratado e buscar esse serviço é a atenção primária à saúde. Agora falando um pouquinho mais sobre os animais, principalmente nos gatos, né? Quais são os principais sinais clínicos que devem chamar a atenção? Quais partes do corpo do animal que costumam aparecer lesões? Queria que você comentasse um pouco. Como o Ídalo já falou, os locais de predileção, em humanos ele falou, mas nos animais, o focinho, principalmente no nariz, que tem um sindoma bem característico, que é chamado nariz de palhaço. O nariz aumenta de volume e com o passar do tempo vai ocorrer a obstrução, vai ficar a lesão aberta. E surgem também as lesões na cauda e nos membros. Outro sintoma também que se observa é o animal espirrando. É aí já quando atinge o trato respiratório.
O animal desce sem nome ainda bem de ficar espirrando. Porque os gatos, eles são muito sensíveis, né? Tudo eles têm costume de lamber, de espirrar. Isso. Né? E cheirar, né? O olfato, né? Uhum. Mas aí, só pra também, tô falando com uma pessoa que tá com dúvida. Mas aí, quando ele começa a espirrar, é porque ele já tem as outras lesões espalhadas no corpo. Isso. Já é um processo mais avançado, seria. Isso. Ô Marquinhos, como é a conduta nesses casos, nesses animais, com um papel assim do centro de zoonoses? Como é feito o diagnóstico nos felinos? Há um diagnóstico? Sim. Normalmente, o animal, ele, na maioria das vezes, tem aquelas propriedades que levam o animal para o atendimento clínico. Às vezes, sem ter conhecimento da doença, leva para o atendimento clínico, né? E aí é orientado a fazer o exame. A unidade de vigilância de zoonoses, ela realiza a citologia, que é a coleta de secreção dessas lesões com suave, tem que ser, no caso, uma secreção úmida, secreção ressecada, não tem como a gente realizar a coleta. Faz essa coleta, um esfregaço na lâmina, e vai ser feita a leitura microscópica, e vai sair o resultado da presença do fungo. Então, a partir desse diagnóstico, o proprietário tem a decisão de realizar o tratamento do seu animal, que é de responsabilidade do proprietário. Realizar o tratamento, como o Ídaro falou, é uma doença curável, né? Isso. Digamos que eu tenho um animal em casa, que ele está com lesões. Como é que eu faço para entrar em contato com vocês do Centro de Zoonose? Tem algum meio de comunicação? Nós temos 2 números, porque a nossa unidade é uma unidade fechada, não recebe o animal lá, no local. A gente quem vai até o endereço. Temos 2 números, 2 canais de contato, né? O telefone convencional, que é o 3101 0417, e temos também o WhatsApp, que é o 99435 7075. Lembrando que o WhatsApp não recebe ligações, apenas através de mensagem mesmo. E na parte humana, como seria o fluxo quando Benítolo colocou que ele deve procurar atenção primária, mas chegando lá para o atendimento, em relação aos profissionais, como é que eles devem conduzir, entrar em contato com a vigilância epidemiológica aqui do município? Veja, essa análise, a partir do profissional médico, ele pode ser clínica epidemiológica, ou a solicitação do exame cultura de fungos ou micológico direto, ou por meio também do teste ou do resultado positivo do animal, certo? Ela é de notificação compulsória no nosso estado, então quando chegar tem que se notificar e enviar para o setor de zoonoses da epidemiologia, no caso o setor que estou à frente no momento. E como é que se dá? Vamos lá para o fluxo. Existe a notificação. Se a lesão estiver com secreção e com condições de fazer, que também é o micológico direto, no estilo do SOAB, aí tudo tem que ser feito por meio da epidemiologia. Nós entramos em contato com o responsável do laboratório, do complexo Jaqueline Fernandes, agendamos, e a agenda normalmente ela é feita para toda quinta-feira. Por quê? Porque tem um transporte na sexta-feira saindo da 4ª Regional de Saúde que vai levar essa amostra para o LACEN. Então, essa coleta ela tem que ser, no máximo, até 24 horas para chegar no laboratório do LACEN, pela sensibilidade do exame. O micológico direto é um exame muito sensível, então o fungo vai... aí, se chegar a partir disso, não tem condições mais de fazer a leitura, certo? Então, esse é o processo. Notifica, faz, se quiser, já pode fazer a prescrição da medicação, porque nós temos a medicação na rede, é importante frisar, nós temos a medicação. Ele já pode fazer um pequeno laudo, que as lesões são sugestivas de esporotricose, que a paciente tem um animal com lesão. Isso eu posso entrar em contato com o Marquinho, se ela ainda não tiver com o laudo. Marquinho me fornece o laudo por meio do controle de zoonose. A gente vai inserir no processo da documentação, certo? Aí vem cópia do RG, do CPF, do comprovante de residência e do SUS. A partir daí, a gente dá entrada na CAF. Para as unidades básicas de saúde na zona urbana,
O método é o mesmo. Ela vai entregar toda segunda-feira, encaminhar essa medicação para as unidades. As unidades básicas da zona rural, ela vai coletar essa medicação, certo? Na CAF, ou seja, na Central de Abastecimento Farmacêutico. E se for numa unidade de saúde que não seja de cobertura, ou seja, num ambulatório? É interessante isso. Vamos supor que o paciente ele vá a um dermatologista. E o dermatologista identifique como. O primeiro momento que a gente faz ele tem também que notificar, mas ele vai notificar ali, encaminha de imediato o paciente para a sala do enfermeiro que tem na unidade, para que o enfermeiro notifique e entre em contato conosco. A partir daí a gente vai fazer todo o processo, porque essa medicação ele não consta nas farmácias das unidades, elas vão a partir da notificação. E aquele tratamento ele tem que ser reavaliado a cada 30 dias e a cada 30 dias uma nova prescrição. Por quê? Porque ele pode durar de 3 meses a 6 meses o período de tratamento. E o que acontece é o seguinte, as pessoas elas têm que ser reavaliadas. Por quê? Porque tem que ver como foi a aceitação da medicação, como está o resultado no paciente, as lesões se estão evoluindo para a cura. E outra coisa, tem importante o anamnese na hora do atendimento, se está gestante, para saber como vai conduzir o tratamento. E se usa algum medicamento psicotrópico, também é importante. Tudo isso nós temos no Guia de Vigilância em Saúde. E que nós estamos compactando esta informação, já o fluxo que existe no Manual de Vigilância, a gente está refazendo para que ele chegue já na íntegra com essas outras informações a todos os profissionais de saúde da rede. Seja da UPA, que nós já recebemos notificação da UPA, é importante que a UPA notifique. Por quê? Porque a notificação chega na epidemiologia, mas ele também encaminhou o paciente. Como o Ítalo falou bem, às vezes ele não vai para a unidade de saúde. E quando essa notificação chega na epidemiologia via UPA, a gente consegue fazer o feedback na rede, entrar em contato e rastrear. E a unidade de saúde faz a busca ativa desse paciente e faz o tratamento, o acompanhamento que tem cura. E aí, assim, é complicado fazer todo esse processo porque você fala de Meire, ela é bem precisa, mas perceba que é um processo amplo, né? Isso. Você tem que continuar acompanhando esse usuário, você tem que continuar fazendo a avaliação dele. 3 meses pode ser suficiente, pode não ser suficiente, é ele continuar. Por isso que eu falei que quanto mais o usuário ele acaba demorando para procurar atenção primária, mais longo ficará o seu tratamento, porque onde é que ele vai conseguir esse acompanhamento mensal, se não for na equipe de território? Né? Então, ele vai levar muito tempo para poder se tratar. Então, quanto mais tempo o usuário demora para procurar um serviço da atenção primária, provavelmente mais longo ficará o seu tratamento. E aí ele não vai conseguir concluir. Né? E aí um ponto muito importante, só para eu acho que frisar aqui, o laboratorial ele pode ser feito, mas como Meire falou, se tem um gato positivo e você tem lesão, já é suficiente. Caruaru é endêmico para esteroticose. Eu não preciso de um exame laboratorial para poder dizer que a gente tem a doença aqui. E se tiver um animal doente na casa, residindo com a pessoa, já é definitivo praticamente. É dizer que é esteroticose mesmo. Já se considera eu gostaria de acrescentar o feedback muito importante que nós temos, né? Tanto a vigilância enquanto a atenção básica e o controle de zoonoses. Para você ter uma ideia, às vezes o dono do animal, o tutor, ele vai cuidar do gato. Como ele é domiciliado, ele acha que ele vai pegar na lesão, ele não sabe de que se trata aquela lesão, então ele vai manusear sem usar uma luva. Então ele se expõe, porque às vezes está com o que a gente chama uma porta de entrada, um corte, alguma coisa, que vai facilitar a inoculação desse fungo. Mas que Marquinhos, quando ele vai fazer uma intervenção numa residência, isso eu quero deixar assim, que é uma parceria importantíssima, ele avalia também o tutor. Quando ele identifica, ele pergunta se o tutor foi à unidade de saúde e orienta ele a procurar a unidade. Mas em contrapartida, ele passa para a gente esse endereço, que também a gente vai entrar em contato com a unidade para fazer a busca ativa desse paciente. Então, esse é um trabalho
que se complementa. Não é um tratamento que diria assim fácil, porque a gente vai depender do compromisso da pessoa, em relação a fazer à risca tudo que foi orientado, já que a rede fornece esse fármaco, essa medicação, mas a gente tem uma parceria com a atenção básica, que às vezes acontece de não ter uma área de cobertura e eu consigo avaliar esse paciente. É raro, mas acontece com uma parceria com a atenção básica. Lembrando que nós já recebemos notificação da atenção especializada pelo ambulatório. Eu já recebi notificação de hospitais filantrópicos de imunossuprimidos, de crianças e tudo. E a gente está dando assistência, e isso é bom que seja divulgado, para que as pessoas entendam que na rede existe, tanto para o animal quanto para o humano, uma assistência em relação à esporotricose. É muito importante, né, esse olhar em conjunto, né, como o Marquinhos vai uma visita para ver um animal, aí também olhar essa parte humana, os tutores. Como também acontece a situação inversa. Às vezes um animal, a pessoa não procura tratamento, algum exame para o animal, mas vai o humano. E quando chega lá, o médico também pergunta, você tem animal, tem lesão? Então ela repassa para mim também, e a gente vai lá no endereço, faz o exame do animal e encaminha o laudo para ela, já para adiantar a liberação da medicação para o humano. Perfeito. Essa comunicação aí entre a vigilância e a atenção. Meire falou que a esporotricose ela é de uma notificação compulsória, né? Isso. E em relação ao panorama da esporotricose aqui no município, os dados mostram que está tendo um aumento de casos da esporotricose? Sim, até porque no momento que existe também a divulgação, né? Vamos dizer assim, a educação em saúde é muito importante nesse processo de acompanhamento, tanto do animal quanto do humano, porque quanto mais se divulga, se multiplica a informação, consequentemente a notificação ela vai alcançar um patamar maior. Isso é assustador? Não, porque a gente passa a ter uma avaliação de território, um perfil epidemiológico no município dessa doença, porque acontece essa comunicação. Vamos dizer assim, eu diria de 2022 para cá, tendo uma crescente. Mas também a gente tem que admitir, porque já vem se divulgando mais sobre a doença, e esse encontro nosso aqui, esse bate-papo, com certeza vai ajudar ainda a multiplicação dessa informação. E isso vem trazendo muito mais notificação, seja advindas da atenção básica, da porta de entrada, da unidade básica de saúde, advinda da UPA, que já vieram bastante, ou do próprio atendimento ambulatorial na rede. Isso é muito importante, porque às vezes o dermatologista ele atende. Agora é bom deixar claro, existe um fluxo, a medicação ela não está disponível em qualquer farmácia como outros medicamentos na rede. Tem que ter o processo de notificação para que a partir daí a gente dê esses encaminhamentos necessários. Certo. Eu queria voltar assim um ponto para falar sobre os profissionais da atenção à saúde. Esses profissionais, eles estão atentos à esporotricose? Como é que vocês avaliam? Como é que está esse olhar? Hoje eu acabo avaliando que assim, os profissionais, por ser uma doença negligenciada, por ser uma doença zoonótica, é difícil dizer que todos os profissionais a conhecem e que todos os profissionais conseguem identificá-la logo de imediato. Porque, como a Meire bem falou, é uma doença que a gente vem notificado mais porque tem aparecido mais na mídia, as pessoas têm procurado mais os serviços de saúde, os profissionais também têm se interessado, mas a gente ainda precisa, enquanto saúde pública, fazer um trabalho mais incisivo de educação a esses profissionais, sabe? Tendo consciência de que existe também uma rotatividade, uma mudança, uma realocação de profissionais, né, não de usuários, de profissionais,
que dificulta esse processo. Então, hoje, eu posso dizer assim, a gente tem uma parte que já conhece, mas uma outra parte que ainda não é nem só que ela não conheça, provavelmente ela nunca lidou com a doença, né? E aí eu acho que é esse um dos nossos maiores problemas, porque quando o profissional ele nunca lida com aquela doença, ele só conhece ela teoricamente, né? E aí ele fica refém do que ele estudou, né? Não fica a expertise da experiência dele não vai apontar. Então, assim, em alguns casos, até Meire lembra, acho que o Meire pode lembrar que o paciente ele era diagnosticado com outras doenças, se partiam para outras coisas quando era uma simples esporotricose. Mas sabe? E isso acontece por quê? Para muita gente, e aí quando eu falo gente, eu incluo não só a população, mas profissionais de saúde, esporotricose não existe mais. Não, esporotricose tem, hoje em dia tem não, minha gente, isso não existe mais não. Tem, é comum e é endêmico. Mas a gente acha, e aí de novo a gente enquanto sociedade, a gente acha que não. A gente acha que a doença foi erradicada ou ela se limita a um grupo específico ou a uma população específica. E aí não correlaciona a esporotricose quando está diante de uma e acha que é qualquer outra coisa menos a esporotricose, entendeu? Aí assim, a gente vai ter que começar um trabalho mais incisivo de educação, de orientação a esses profissionais, porque a gente precisa que todo mundo esteja ciente de que a esporotricose não sumiu, que ela continua presente, que ela continua no território e que ela não faz distinção, né? Ela não faz distinção se você é uma pessoa em uma questão de vulnerabilidade social ou de um ponto de vista socioeconômico muito mais organizado. Ela não faz essa distinção, não. Então, é um fungo. Né? Fungo não tem consciência. Então, a gente precisa realmente, enquanto saúde pública, e aí não é só rede municipal, mas enquanto saúde pública, lidar mais com as doenças negligenciadas, enfrentar mais essas doenças, porque a gente precisa entender, enquanto sociedade, que elas não foram embora. Elas estão aí, presentes, batendo na porta de todo mundo. Para finalizar, eu queria que vocês contassem quais são os obstáculos hoje para uma abordagem, principalmente integrada entre saúde humana, animal e ambiente, assim, na ótica da saúde única, no enfrentamento da esporotricose. Quais são os obstáculos que vocês enxergam? Cara, são tantos. São muitos. Eu olhei pra mim, ele olhou pra mim, é uma lista. E a gente já discutiu tanto sobre isso, né? As dificuldades. Ó, uma das coisas que é uma... Eu não gosto de usar essa palavra não, mas eu vou usar. A cultura do brasileiro da automedicação. Ele vai, certo, numa unidade para comprar um medicamento, ele, às vezes, aquele profissional, pela quantidade de pessoas que procura ele, diz, isso é esporotricose, a medicação é essa. Normalmente, ele vem numa caixinha com 15 comprimidos. Aí acha que o tratamento é igual um outro de antibiótico qualquer que você toma 7, 14, 21. Uhum. Aí o que acontece? Aí retarda, ele naquele primeiro momento some, e quando ela volta com mais complicações. E nessa, eu já peguei uma paciente que ela teve que fazer intervenções de fisioterapia, porque as lesões nos braços prejudicaram. Lembra que ele disse, vem os linfonodos, e aí... É uma doença que tem cura, é uma doença que pode tratar, mas se a gente consegue detectar em tempo oportuno, facilita muito, tanto para o humano quanto para o animal. Uhum. Eu acho que uma das maiores problemas são as subnotificações, porque a gente não tem como mapear. Isso se torna uma subnotificação? Que é justamente essa condição de você se tratar e não aparecer. E a falta de conhecimento mesmo em relação à população em geral e os profissionais. E eu adiciono também na fala de Meire, porque a medicação a gente está falando dela mais aí, itraconazol, certo? Eu adiciono também a fala de Meire, o abandono do tratamento quando a lesão foi embora.
Porque é um tratamento de 3 meses. Ótimo. Não é um tratamento curto. É um tratamento diário, sabe? E aí muitos pacientes, 1 mês, 2 meses, a lesão sumiu. Não, Já então, fica mas tratado, tá tudo tá certo, tá tudo ok. E aí ele abandona o tratamento. E aí quando ele volta como ele falou, ele volta pior. Entendeu? Então, além da automedicação, também tem essa cultura do não estou mais com nada, não estou mais com sintoma, também não estou mais doente. Secou a lesão. O próprio guia, ele tem uma parte no guia que ele diz assim, mesmo em alta, mesmo o paciente em alta, recomenda-se ainda tomar a medicação por 2 ou 3 semanas. Então não é um fungo qualquer. E é fungo. Fungo é difícil de tratar. Demais de tratar. Fungo não é feito uma bactéria que você toma um antibactericida e ali com 7, 14, 21 dias, como ele falou, tá resolvido. É fungo. Fungo demora. Fungo tem um processo de desenvolvimento lento. Então, a mesma coisa vai ser a cura. Ela vai ter um processo de cura lento, né? Adiciono também aquilo que eu já falei, essa questão dos profissionais e da negligência enquanto sociedade que a gente tem para com essa doença. De achar que ela não existe mais, né? A gente precisa fazer um processo ampliado para educação, sabe? Da população, dos profissionais. Esse NEP, esse CASH, ele já vai ser importante para isso, já é uma ferramenta grande disso. E a gente precisa criar outros caminhos, porque é a comunicação que vai conseguir resolver isso, sabe? Não vai ser... feito, eu digo isso porque a gente passou por uma experiência recente com alguns agravos, com algumas notificações, que a gente mudou radicalmente o processo de cenário com a comunicação. É a comunicação que faz o processo, né? E eu adiciono, além desse fator, eu também coloco aqui nesse mesmo pacote a rotatividade de profissionais, sabe? E a formação deles. Porque o que eu percebo, pelo menos hoje, é que muitas vezes os profissionais eles nem sequer sabem que doença é essa, sabe? Eles não conhecem. Esporotricose, só ouvi falar uma vez na vida, nunca, entendeu? Não se faz uma ponte entre a formação e a epidemiologia. Isso. Sabe? Muito não se importante. faz essa ponte. E aí essa ponte, ela acaba, como ela não existe, logo as pessoas acham que a doença também não existe. Entende? Então é uma ponte que eu acho que precisa ser estruturada, organizada, né? Trazida à tona. E eu acho que uma coisa positiva, pelo menos, pra gente não falar só do desafio, né? Eu acho que como a gente tem hoje um debate muito maior sobre a saúde animal, né? E sobre o cuidado ao animal, e aí entre o gato, entre o cachorro, e etc., e outros animais, acaba que a gente também consegue falar sobre essa parte humana vindo do animal, né? Eu só repito aquilo que eu comecei falando. O gato não é vilão dessa história. Isso. O gato não é o vilão, ele é tão vítima quanto a gente. E isso também é um obstáculo, porque as pessoas colocam a culpa no pobre do gato por uma coisa que ele não é culpado, sabe? Isso é um obstáculo, porque aí o pessoal infelizmente maltrata os animais, né? Abandona os animais, sendo que ele não é vilão de nada, né? E eu acho isso também um obstáculo importante. Outro obstáculo também, eu acredito que seria o maior da parte de animal, é a questão de não existir o tratamento disponível pela rede. Apesar de ser a mesma medicação, o mesmo itraconazol, mas só é disponibilizado para o humano. Para o animal não é disponibilizado. Então aí não tem nem o abandono do tratamento. Não existe o tratamento, muitas vezes, né? Não tem a medicação disponível na rede para o animal, então as pessoas muitas vezes que não têm condições financeiras não iniciam nem o tratamento. Esse, para mim, da parte de animal, seria o maior obstáculo nesse contexto aí. Ciclo, né? E consequentemente vai se expondo
as pessoas vão ficando muito mais expostas à questão de se contaminar, de se infectar com o fungo. Eu gostaria também de colocar um ponto positivo. Hoje o município de Caruaru ele tem um fluxo estabelecido para o humano e para o animal. Embora não tenha a questão da medicação, mas hoje, quando tem a notificação de um animal, a equipe vai até a residência, se eu complementar a sua fala, faz o exame no animal, o paciente tem direito a fazer o exame também no humano, certo? É referenciado para o complexo Jaqueline Fernandes, normalmente a gente marca para toda quinta-feira, depois da coleta normal, sempre às 10, 10h30, certo? Nós temos como acompanhar com a medicação e o tratamento. Então, eu diria que o município de Caruaru hoje, apesar das adversidades, das dificuldades que a gente encontra, a gente consegue atender em relação ao paciente humano, e eu diria em 80% ao animal, já que a gente não tem a questão da medicação. Isso é um ponto bastante positivo para o município, e é importante que as pessoas tenham ciência disso. E esse feedback, essa conversa, esse bate-papo aqui, com certeza tem ajudado e vai ajudar muito mais. Só uma informação adicional, não é nenhum um ponto. Há uma preocupação em relação à esporotricose para pessoas que possuem algum tipo de imunocomprometimento. Isso. Então, pessoas que vivem com HIV, pessoas que fazem uso de tratamento de medicação que causa imunodepressão, pessoas que fazem quimioterapia, até pacientes diabéticos, alcoolistas, são pessoas que, ao adoecer de esporotricose, ela é muito mais intensa do que pessoas que não estão nesses grupos. Inclusive, há registro de mortalidade dentro desses grupos causada pela esporotricose. Então, é uma doença que ela é simples, tratável, curável, mas entenda o tanto de obstáculos que ela tem. A depender do grupo, né? E a depender do grupo que ela se encontra, que aí uma pessoa que vive com HIV, uma pessoa muito comprometida de uma forma geral, o tratamento dela jamais vai durar 3 meses. Isso. Ela vai para 6, no mínimo. Inclusive na minha fala no início é importante, que eu falei que tem pacientes imunocomprometidos que realmente, como ele falou, às vezes ele, por questões de interação medicamentosa, ele já não vai poder, aquela prescrição, aquela posologia normal que a gente toma. Se ele poderia tratar 3 meses, vai tratar 6. Se ele podia tratar 6, ele pode tratar muito mais. Em alguns profissionais já existe essa consciência, entendeu? E eu no início eu reforcei, você reforçou agora, é importante dar esse estalo. A gestante. Então há um grupo que realmente precisa de uma atenção triplicada, não é nem duplicada, é triplicada, porque ele é um público muito mais sensível. E aí é aquela dinâmica, a doença não se transmite de pessoa para pessoa, mas esta pessoa que está adoecida, ela é um potencial óbito, sabe? No caso das pessoas imunocomprometidas. É um potencial internamento por conta de um esporotricose, por conta de um fungo, sabe? É difícil. Infelizmente, a gente reforça, tem as pessoas que gostam de animais, né? E que tem uma quantidade até considerável, o cuidado. O Marquinhos acho que vai complementar até para ele, o tratamento com esses animais, minha gente, são felinos. Para você tratar, você tem que isolar. E para você isolar, né, Marquinhos, existe essa dificuldade. Sim. E a consciência. Às vezes as pessoas não querem admitir que aquele animal foi quem passou o seu nível de amor, ou sei lá, como é que eu posso... Entendeu? Pelo aquele animal, não permite que ela enxergue que infelizmente ele se infectou e que não teve culpa, né, que já foi bem frisado aqui, mas que ela não quer tratar. Ou às vezes assim, tem a questão de levar para dormir, dorme com o animal. O primeiro caso que nós pegamos, que notificamos em Caruaru de humano, foi de uma criança de 11 meses, no rosto. Então, assim, a gente tem que entender esse lado, por isso que eu acho que é uma das coisas mais complicadas.
o carinho, o amor que você tem a seu animal é importante. Agora você tem que ter a lucidez, eu vou usar a palavra mais assim, que ele pode adoecer. E sem querer ele pode te adoecer. Eu acho que isso é importante frisar, que eu acho que é uma das barreiras, quando Marquinhos a gente está conversando, não, meu gato não, ele não tem culpa não, ninguém está dizendo que ele é culpado, mas ele está exposto e lhe expondo também. Igual. E o tratamento do animal é tão longo quanto do humano. 3, 4, 5, 6 meses. Mandei esse animal 3, 4, 5, 6 meses preso, isolado. E fazendo uma medicação que ele não gosta de fazer. Pois é. Precisa de muito comprometimento, entendeu? O compromisso do tutor é a chave primordial para que a gente encontre sucesso no tratamento humano. Pronto, gente. A gente tá chegando ao fim. A mais um episódio do Nepcast, uma notícia triste. Mas, sem sombra de dúvida, foi uma excelente e esclarecedora conversa aqui sobre a esporotricose, que mostra que ela é um desafio real, mas que ela pode ser enfrentada com ações articuladas, como bem vocês falaram, aqui é sempre bem articulado e integrado os setores, e com muito compromisso social também. Aí eu gostaria de agradecer a vocês por terem participado aqui desse episódio, por terem aceitado o meu convite, e eu vou deixar aqui um espaço aberto para agradecimento de vocês. Eu só queria agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui, sempre que chamar estarei presente, e repetir, né, esporotricose é uma doença curável, tratável. Se você estiver apresentando alguma lesão na mão, no braço, no rosto, procure atenção básica de saúde, principalmente se você já tomou algum remédio, ela melhorou e ela voltou depois, porque isso é muito indicativo de que não é o que você tratou, é outra coisa e pode ser esporotricose. Então procure atenção básica, que a gente vai acolher, vai entender e vai dar os segmentos que forem necessários quando a sua situação for identificada. Eu mais uma vez agradeço a convite, falei no início, e a unidade zoonoses está aí à disposição para os casos necessários, né? Obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que essa integração do serviço com a academia é muito importante. E hoje a gente poder falar de uma doença que insere o processo dos princípios de saúde única, isso só vem a somar para que todos nós possamos ter uma visão mais ampla e perceber que hoje nós temos que trabalhar dentro desses princípios de saúde única, que é a questão da saúde animal, humana e ambiental, para que a gente possa ter respostas bastante positivas no processo de promoção à saúde. Isso é importante. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que foi um prazer enorme participar desse Nepcast. E eu vou me repetir novamente, agradeço por vocês estarem aqui conosco, né? Finalizamos mais um Nepcast de hoje com mais um tema importante, que é sobre a esporotricose, situação atual da doença e sua relação com a saúde única. Agradecemos nossos convidados e a você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Continue acompanhando as redes sociais, que é @nepcaruaru e @prefcaruaru, e até a próxima. Tchau.